Bom, nessa aula aqui eu vou estar mostrando uma outra falha de injeção bastante comum, que é a XSS, né, o Cross-Site Script. Nesse caso específico aqui, eu vou estar mostrando a versão refletida, né, resumindo ali, a gente pode ver, a gente pode resumir essa falha em praticamente três categorias, né, que é a XSS refletido, a XSS Storage e o DOM XSS. Esse aqui, no caso, é o XSS refletido. Né? Do que se baseia essa falha? É justamente quando a gente consegue fazer um script ali, na verdade, abusar de uma falha de injeção de script, né? Onde a gente consiga injetar HTML, JavaScript, para fazer duas páginas interagirem entre si. Vocês vão entender isso melhor na prática. Então, só para exemplificar aqui, eu vou lá no meu próprio servidor web aqui, já estou conectado como root. Aqui a gente tem o nosso arquivo, os nossos arquivos aqui do site, né? É que a gente fez a página de login vulnerável. Eu vou deletar tudo. Remove-rf. Vou deletar tudo que está aqui, quero nada. E vou criar um novo arquivo, index.php. Esse vai ser um arquivo bastante simples, ok? Então vou criar aqui um arquivo index.php bem básico. E tudo que esse arquivo vai ter é um echo olá. E eu vou concatenar aqui com um get nome. Então esse é um código muito simples. Tudo que ele vai me retornar aqui é um olá e o meu nome que eu especificar via get. Né? Então se eu abrir aqui agora o meu browser, for lá em localhost, que ele vai dar o olá alguma coisa, e eu posso passar aqui o parâmetro nome via get. Né? Então eu poderia colocar aqui Messias e ele printa para mim olá Messias. Exatamente igual à falha de SQL Injection, essa falha aqui ela acontece justamente porque não é feito a filtragem correta, né, dos valores inseridos pelo usuário. Então, por exemplo, repare que aqui nesse código aqui, só de bater o olho, a gente já consegue saber que ele já está vulnerável a XSS. Né? Aqui ele não está vulnerável a SQL Injection, porque a gente não está passando ele dentro de nenhum payload, dentro de nenhuma query SQL, né, executando isso no SQL. Pelo contrário, a gente está apenas exibindo a informação digitada pelo usuário no código HTML da página. E como isso aqui não é feito nenhuma filtragem, nenhuma validação, nada me impede de digitar aqui um código HTML. Então, por exemplo, ao invés de digitar aqui só Messias, eu poderia pôr um código HTML, né? Então, por exemplo, eu poderia pôr aqui um H1 Messias e finalizar isso aqui com um outro H1. Vamos ver o que acontece. Repara que eu consegui injetar a tag H1, né, que é de texto. Se eu vier aqui em ver código fonte da página, ele de fato colocou o H1 aqui. Não foi feita nenhuma filtragem. E como a gente está falando aqui de front-end, né, isso aqui não se limita só a HTML. Eu poderia, por exemplo, aqui fazer um formulário de login, né? Vamos supor que eu poderia fazer um phishing, criando todo um formulário de login, por exemplo, form, adicionando um input aqui, input type. Só um input bem simples aqui, só para exemplificar. Então, por exemplo, aqui eu poderia pôr um input, eu poderia adicionar aqui um input para colocar login, um input para colocar senha. Só que, na verdade, isso daqui seria um input meu, né, do atacante. Eu até escrevi form aqui errado. E como eu estava falando, isso aqui não se limita apenas a código HTML, igual eu estou injetando aqui código HTML. Eu poderia colocar códigos JavaScript, né, que por ser uma linguagem de programação eu poderia fazer coisas muito mais impressionantes ou muito mais danosas, dependendo do ponto de vista. Né? Então, por exemplo, eu poderia adicionar aqui a tag script e mandar ele exibir uma mensagem. Então, o mais famoso aqui, que é o XSS Alert 2, que é simplesmente exibir um 2 aqui na tela. Poderia exibir uma mensagem, teste ataque XSS. Ele exibe na tela
ataque XSS. E não só mensagens, né? Eu poderia exibir também aqui o cookie de sessão, que seria o document.cookie. Aqui não tem nenhum cookie, né? Então eu poderia, por exemplo, document.url. Acho que não é URL, acho que é domain. .domain. Localhost. É porque eu estou acessando aqui via localhost. Se fosse um domínio, aqui eu veria o nome de domínio. E por que eu falei que essa daqui é uma versão, é o XSS refletido, né? O que significa isso de ser refletido? É justamente porque o código load, ele não fica salvo no código HTML. Mandaram um zap aqui para mim, eu até me perdi no que eu estava falando. Mas acho que era sobre o refletido. A ideia do XSS refletido acontece justamente porque o payload que eu passei aqui, que eu escrevi aqui, ele não fica salvo no servidor. Claro, aqui nesse exemplo aqui, a única coisa que eu fiz é um alert, né? Ou seja, eu só exibi uma mensagem. Mas eu poderia, por exemplo, colocar um código aqui em JavaScript que pega o cookie da pessoa atual, vamos supor que isso aqui é uma página autêntica, uma página funcional, né, de uma empresa, um site, lá é bonitinho, e a gente encontra essa falha, eu poderia pôr aqui um payload em JavaScript, por exemplo, para pegar o cookie dessa pessoa, eu faço todo um código em JavaScript para pegar o cookie dessa pessoa e mandar para mim, né? Só que por ser um XSS refletido, eu teria que mandar o link para o cara com o payload aqui, né? Porque se eu não passar payload nenhum e tentar acessar o site normalmente, ele não executa nada. Ele só vai executar quando eu passar aqui o meu payload, né? Então essa aqui é a ideia de ser o XSS refletido. Porque o código malicioso aqui que você escreveu, ele não vai ficar salvo no servidor. Ele vai ficar somente aqui mesmo, na sua seção que você enviou o payload para o site. No caso aqui, foi via GET. Daria para fazer isso via POST, né? Só que para fazer isso via POST seria um pouco mais complexo. Funcionaria da mesma forma, certo? Só que ao invés de estar passando aqui via GET, você teria que descobrir alguma forma para fazer isso via POST, né? Como eu falei, todas as falhas de injeção, elas funcionam literalmente da mesma forma, né? Então, a ideia é, se você fosse se proteger de um ataque de XSS, você teria que usar as mesmas técnicas que eu mostrei para a gente se defender de um ataque de SQL Injection. Claro que aqui a gente já não tem uma função pronta, no caso do PHP, claro, a gente não tem uma função pronta para proteger do XSS. Então, o melhor método é aquele que eu mostrei, onde a gente faz a nossa função para filtrar quais caracteres devem ser removidos, né? E tem várias formas de bypass, né? Por exemplo, eu já vi o cara que uma das proteções contra XSS que ele tinha era filtrar por palavras, né? Então, se eu pôsse aqui script, o código barrava e não deixava eu mandar. Só que como ele filtrava por palavra, eu poderia escrever script assim, ó, com R maiúsculo, tudo bonitinho, que eu bypassava o sistema do cara. Então o ideal é você não filtrar por palavras, porque tem sempre formas de você fazer um bypass, né? A gente pode utilizar não a tag script, utilizar outras tags, porque isso aqui realmente você está injetando aqui código de programação. Então tem diversas formas de se fazer a mesma tarefa. Você não pode só polir uma blacklist. Mas nas próximas aulas a gente vai ver outros tipos de XSS e ver na prática como que a gente pode estar utilizando isso a nosso favor.